qualquer forma. Depois eu jogo esse link na sala de vocês. Mas me pediram para falar sobre árvore. Então vamos lá, vou explicar o que é árvore. A árvore fala sobre questões de dependência, algo que seja dependente de outro. Quando nós colocamos coisas juntas, ou em sintagmas, como por exemplo, o menino bonito, que eu posso aumentar, o menino bonito que é filho da vizinha, o menino loiro bonito e que é filho da vizinha. Eu estou colocando várias coisas juntas. Eu vou analisar e desmembrar em níveis que ficam um em cima do outro, todas essas questões que eu só estou colocando uma do lado da outra. Vocês precisam ter a noção de níveis para depois conseguir entender coisas como, por exemplo, oração subordinada substantivo, oração subordinada, oração coordenada. Bom, tá. E o que a árvore faz especificamente? A árvore nada mais é do que simplesmente uma disposição de coisas em níveis. Eu vou pegar coisas que foram colocadas juntas e vou distribuir em níveis de hierarquia. Isso é importante. Níveis de hierarquia. Por exemplo, em O Menino Bonito, o que eu vou fazer? O que é mais importante aqui? Menino. Porque o O não existe sozinho, o bonito também não. A única coisa que existe sozinha aqui é menino. Eu posso apontar no mundo. Eu não posso apontar nem o O, nem o bonito. Eu só posso apontar menino. Isso é mais importante. Ele existe sozinho. Como ele é mais importante, ele vai ficar em cima na árvore. Se ele fosse menos importante, ele ficaria embaixo. Bom, de qualquer modo. É por isso que quando eu falei da questão das classes de palavras para vocês, eu disse que tanto substantivos quanto tanto artigos quanto adjetivos, na verdade, eles são dependentes e são como se fossem planetas que ficam girando ao redor de substantivos. Por quê? Na sintaxe a gente vê isso. Olha, nível 1, nível 2. No nível 2, a gente tem os atributos que ficam girando ao redor do substantivo. Quando a gente coloca um verbo nisso, o principal vai ser o verbo, tá? Então, deixa eu só colocar. O principal de uma árvore é o verbo. Então, por exemplo, o menino bonito brincava com a bola. O que vai ser mais importante? Brincava. O brincava vai ficar em cima, ou brincava com a bola colorida. Já vou fazer tudo. Aí eu passo para o próximo slide. Deixa eu vir aqui, saio da minha apresentação. Só um minuto. Deixa eu vir para cá, porque saiu da minha apresentação lá. Pronto. O que é mais importante? Um menino bonito brincava com a bola colorida. Brincava. É sempre o verbo mais importante. Do lado esquerdo, por convenção, na verdade é o direito de vocês estão vendo, eu vou colocar o sujeito e do outro lado o predicado. Do verbo para frente eu tenho o predicado. Do verbo para trás, o que responde o verbo, quem brincava? Menino bonito. Então, tudo isso aqui é o sujeito. O que eu fiz? Eu peguei esse sujeito que está colocado junto e desmembrei em partezinhas. Então, o que eu tenho? A gente já viu que em um menino bonito eu tenho essa distribuição em níveis. Eu tenho 2 níveis de hierarquia de dependência. Menina mais importante fica em cima. E tanto o quanto o bonito ficam embaixo. Do outro lado, eu vou desmembrar esse predicado. Também, eu vou desmembrar esse objeto, que na verdade é indireto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a preposição primeiro, porque a preposição liga a coisa. Se você tem uma preposição, ela vai imediatamente embaixo do verbo. E aí depois, o que é mais importante no sintagma a bola colorida? É bola. Porque você não pode apontar um A no mundo, você não pode apontar uma coisa colorida no mundo, sem que haja uma coisa para ser colorida. Eu preciso que haja uma coisa primeiro para que seja colorida. Por isso, o bola vai ficar em cima, logo embaixo da preposição. E olha aqui, ó, esse verbo, já falando de trânsitos verbais, de como dessa questão, por que trânsitos verbais? Porque verbos andam, eles transitam. Com exceção dos verbos intransitivos, que não andam, que seriam como se fossem carros sem motor, ou que se valem por si mesmos, como vivo, eu estou vivo, ponto, você já entendeu? Os verbos transitivos diretos e os transitivos indiretos e os bitransitivos, eles precisam de complementos para fazer sentido.
Tira isso daqui. O menino bonito brincava. Brincava com o quê? Essa frase não faz sentido sem esse objeto. Isso aqui é o objetivo desse verbo. Esse verbo anda para baixo nessa linha, essa linha é ligação. Ele anda para baixo com o objetivo de se ligar a esse complemento, sem o qual ele não faz sentido. Nesse trânsito, por meio desse trânsito, eu tenho a completude do verbo. Ele se torna completo, ele passa a fazer sentido. Só que, como entre o verbo e o principal, o núcleo do objeto, a ligação, que é isso aqui, não é direta, por que não é direta? Ela foi quebrada por uma preposição. Ó, o risco não é igual a esse risco que vai direto para menino. Eu tenho uma preposição entre as duas coisas. É como se fosse um carro, e aqui ele tem que pular a preposição. Pulando a preposição, o que acontece... Peraí que entrou para o Robson agora aqui, deixa eu voltar para mim. Robson, eu estava explicando a árvore, eu vou voltar de novo depois, não sai da sala, tá? Deixa eu só tirar o meu teclado, que está gravando. Pronto, eu acho que saiu. Aí. Explicando a árvore. A árvore, de novo, é uma questão de dependência. Eu vou analisar coisas que eu coloco juntas em níveis de hierarquia. Uma coisa é mais importante que outra. O que for mais importante fica em cima. O que for menos importante fica embaixo. Revisando isso que eu já tinha explicado. Numa oração que tem verbo, o mais importante sempre é o verbo. Então, o verbo vai ficar em cima, porque é ele que pede o sujeito e é ele que pede o predicado. Do verbo para frente, eu tenho o predicado. O que eu estou fazendo é desmembrando em níveis o predicado brincava com a bola colorida. Ok? Quem brincava com a bola colorida? A resposta é o sujeito. O menino bonito. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Vou desmembrar essas três coisas que foram colocadas umas do lado da outra. Isso é sintaxe, colocar ao lado dele. Em o menino bonito, o mais importante é menino. Porque ele pode existir sozinho. É uma palavra que faz sentido sozinha. Se eu disser para você, menino, você entende que é um indivíduo biologicamente e anatomicamente do sexo masculino que não está na idade adulta. Essa informação você entende. Agora, se eu disser para você, o, você vai virar para minha cara e falar, o quê? O o, ele precisa de alguma coisa para existir. Sem essa coisa, ele não existe. Bonito precisa de alguma coisa que seja bonita, porque sem essa coisa, esse adjetivo não faz sentido. Eu preciso ter a blusa primeiro para que a blusa seja azul. Então, qualquer adjetivo precisa do substantivo. É por isso que eu falava que ele fica girando ao redor do grande Sol substantivo. Os planetas, a Terra não existiria sem o Sol, porque a gente não teria como se aquecer. Da mesma forma, isso aqui, bonito e o O, não existiria sem o menino. Por isso que eles são planetas girando ao redor de um Sol. E por isso que, como eles são dependentes, eles ficam um nível abaixo. Porque eles não existem sozinhos. O de baixo é dependente do de cima. O de cima é independente do de baixo. É sempre essa questão de hierarquia. Vamos para do outro lado do verbo, do predicado. Ele brincou com o quê? Com a bola colorida. Sempre que eu tiver uma preposição, ela vai vir logo depois do verbo. Porque preposição faz isso, liga palavras. E é isso que essa preposição está fazendo aqui, ó. Ela está ligando. E a linha representa uma ligação. Ligando o verbo com bola, que é o núcleo do predicado. Aliás, o mais importante em a bola colorida é bola. Porque eu posso apontar uma bola no mundo e se eu disser bola para você, você entende a informação. Agora, se eu disser um A, você não entende. A o quê? O que é colorido? Como eu preciso de o que antes, alguma coisa acima para esses dois existirem, ambos ficam ordenados abaixo de bola, num nível abaixo. E no nível abaixo da preposição. E está ligando essa palavra com o verbo. E a questão de transitividade verbal. Verbos, com exceção de verbos que intransitivos, que é como se fossem carros sem motor, eu já disse isso. Verbos transitam, eles andam, porque eles não se complementam sozinhos. Eu disse até no grupo, inclusive, isso é uma coisa metafórica com a psicologia. A gente também anda na nossa vida e a gente se sente incompleto por N questões.
Se, por exemplo, eu quero um gato e eu não tenho um gato, eu não estou em conjunção com esse gato. Eu não estou do lado dele. Então eu me sinto triste. Eu me sinto incompleto, porque eu não tenho esse objeto, que no caso é o gato. Os verbos também são assim. Tira isso aqui. O menino bonito brincava. Não faz sentido, porque o verbo brincar necessita de alguma coisa que seja um objeto desse brincar. Eu estou brincando com o quê? É o verbo que pede isso, para que faça sentido. Ele precisa transitar, andar até esse objetivo dele. O objetivo desse trânsito é ele chegar aqui. Para quê? Para que ele adquira completude, para que ele se complemente e passe a fazer sentido. Porque sozinho ele não faz. Ele precisa de um objeto. E daí, esse objeto vai ser o objetivo do trânsito, do andar desse verbo, que caminha, literalmente um caminhar. Ó, ele está andando para baixo. Ele precisa chegar ao complemento dele, a coisa que o está complementando, está fazendo com que ele faça sentido. Quem brinca, brinca com alguma coisa. Por isso a preposição já está aqui. Porque ela também, inclusive, é pedida pelo verbo. Agora, em a bola colorida, o principal é bola. Então, aí, de novo, embaixo da preposição eu tenho isso e os outros níveis dos atributos. Tá, e o que isso tem a ver com trânsito? O verbo está transitando para o complemento, que é tudo isso aqui. Só que o trânsito dele até o núcleo do complemento, que é bola, não é direto. Eu não tenho um traço que vai direto como aqui. Ele quebrou, ó. Ele foi quebrado por uma preposição. Esse verbo, para chegar aqui, ele é como se tivesse que fazer uma escala na preposição. Por isso, o trânsito, o caminhar desse verbo é indireto. Porque eu não tenho um risco que vai direto daqui para cá. Se eu tivesse isso, eu teria frases como, por exemplo, eu vou abrir uma outra coisa aqui. Eu teria frases como, por exemplo, eu comi o bolo. Que foi a frase que eu dei de exemplo para vocês no grupo. Deixa só o programa atualizar. Lembrando, então, o que eu vou ter sempre na árvore? Eu vou ter que tenha o verbo, numa oração que tem verbo, o verbo, do lado esquerdo o sujeito, do lado direito o objeto. E aí, o núcleo do sujeito em cima, os atributos embaixo do sujeito, do outro lado, o núcleo do objeto em cima, no nível acima, abaixo disso, os atributos do objeto. Então, por exemplo, numa frase como eu comi bolo, que é diferente daquele, tem um trânsito diferente daquele que a gente estava vendo na outra frase, o que eu vou ter aqui? O mais importante, de novo, é o verbo comer. Embaixo desse verbo, de um lado, tem o sujeito. Quem come o bolo? Eu. Ele fica dependendo do sujeito num nível hierarquicamente abaixo. Só que tira isso aqui. Eu comi bolo. Eu comi. Comeu o quê? Esse verbo não faz sentido sozinho. Como ele não faz sentido sozinho, ele vai precisar andar. Por que andar? Ó, isso é um andar. Ele vai andar para baixo. Ele precisa caminhar até um objetivo que o complete, que o complemente. Esse complemento, que é o objetivo do trânsito, a gente chama de objeto. Como a ligação do verbo com esse complemento é direta, ó, a ligação aqui foi direta. Não tem nenhuma preposição que está quebrando. É como se eu fosse daqui para Jaboticabal direto, sem passar por Monte Alto. Se eu for daqui e parar em Monte Alto, isso é uma preposição. É um trânsito indireto. Para depois chegar a Jaboticabal, é uma preposição. Agora, se daqui eu for direto para Jaboticabal, o complemento é um objeto direto, como eu tenho aqui. Mas eu posso aumentar isso. Se eu falar eu comi um bolo, o mais importante do predicado continua sendo o bolo. Mas aí eu tenho um atributo aqui, de bolo. A questão da árvore é você ver o que depende do que. O que está relacionado com o que. O um aqui está relacionado com o bolo. Por isso que ele fica embaixo do bolo. Mas eu posso aumentar essa frase um pouquinho mais. Deixa eu subir aqui. Eu comi um bolo gostoso. Esse adjetivo gostoso está se relacionando com o bolo também. Como um já estava. Então, embaixo do bolo, eu tenho agora esse adjetivo. Tá dando para entender? Coloca no linkzinho para mim, por favor, aí do lado. Tem uma abinha que dá para você escrever. Se eu clicar nela aqui, eu vou tentar entrar de novo, para ver se eu consigo só mostrar a aba que dá para você digitar e falar comigo, se você não quiser se pronunciar.
Recording is on. Pronto, provavelmente para você apareceu alguma coisa embaixo. Tá dando um eco na televisão. Mas provavelmente para você apareceu um linkzinho embaixo com o número 1. Clica nele, escreve alguma coisa para mim se você tem dúvida, que aí eu consigo ver e eu te respondo. Enfim, mas voltando, indo para uma outra coisa, trânsito indireto. Verbos como o verbo ir, quem vai a algum lugar. Esse verbo, de novo, o verbo é o mais importante. De um lado eu tenho o sujeito dependente, do outro a preposição logo embaixo do verbo, embaixo da preposição mercado. Esse verbo, ele não faz sentido ser isso aqui. Eu fui. Você foi para onde? Ele precisa de um complemento. Como ele precisa de um complemento, ele ele vai precisar andar para baixo, ele vai precisar caminhar. Esse transitar do verbo, a gente chama de trânsito, daí verbo transitivo. Como? Ele se liga ao objeto do predicado indiretamente, porque primeiro ele para na preposição. Ó, ele não vem direto, essa ligação vem direto daqui para cá. Eu tenho que pular a preposição. Primeiro eu paro na preposição, depois da preposição eu vou para o substantivo. Como tem essa quebra dessa ligação, o trânsito é indireto. E isso é um objeto indireto. Ficou claro? Vou perguntar para você pelo WhatsApp. Mais alguma dúvida, Robson? Tanto a questão de trânsito verbal, quanto a questão da árvore. Deu para entender o que é transitivo, o que é intransitivo, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. Relembrando, objeto direto só para complementar, o objeto direto é alguma coisa que se liga diretamente ao verbo. É alguma coisa que vai complementar esse verbo em sentido e, por isso, está embaixo do verbo, porque ele complementa o verbo. Então, tem o verbo em cima, o objeto embaixo. E ele se liga diretamente ao verbo. Essa ligação, esse risquinho, vai direto, sem parada e sem escala. É como se fosse um voo sem escala. Agora, um objeto indireto, eu tenho primeiro uma parada numa preposição. Por exemplo, eu preciso de ajuda. O preciso vai parar na preposição de, preciso, vai parar no de. Do de ele vai para ajuda. Então a ligação não é direta até ajuda. Por isso é um verbo transitivo indireto. Transitivo por quê? Porque ele anda, ele precisa de uma complementação, então ele precisa andar, transitar até um complemento, e esse complemento, por ter uma preposição, é um objeto indireto. Como esse trânsito não é direto, o verbo é transitivo indireto e o objeto é indireto. Certo. Só uma última coisa para fechar com chave de ouro. Não, para fechar, existem verbos que são bitransitivos. É o caso, o verbo mais exemplar disso é o verbo dar. Porque quem dá alguma coisa para alguém. Então, o verbo dar, eu vou até fazer aqui no PowerPoint. Eu acho que eu tinha isso em algum outro lugar, mas eu acabei perdendo. Quem dá alguma coisa para alguém. Eu vou fazer junto com vocês. Primeiro eu preciso tirar esse negócio da tela. Se o PowerPoint me permitir, né? Ele vai permitir. Tá, vou inserir agora aqui uma caixa de texto. Caixinha de texto, lerdeza. Caixa de texto, caixa de texto. Eu já não tô enxergando mais nada. Aqui. Como eu falei para vocês, o principal de uma oração é o verbo. Então, o que eu vou colocar aqui em cima? Numa oração com o verbo dar. Vamos supor, Maria deu um presente para Joana. É o verbo. Deu. Tá? Deixa eu... Nossa, como tá demorado esse computador. Vou subir a letra para vocês conseguirem ver. Quem deu um presente para Joana? Maria. Então, o sujeito, por convenção, ele vai ficar do outro lado, do lado esquerdo, embaixo do verbo, aqui. Então, aqui eu tenho Maria. Não, não é Masria, é Maria, Iago, pelo amor de Deus. E o verbo se conecta com Maria.
Para mostrar a conexão, eu faço um risquinho entre o verbo e Maria. Vamos fazer essa conexão. Pronto. Deixa eu só aumentar isso aqui, porque está muito pequeno, enquanto eu tenho um lobisomem latindo no fundo aqui. O risco parece que não fez o menor... Ah, foi. Maria deu um presente para a Joana. Eu tenho esse verbo, o verbo dar, ele precisa de dois complementos, ele vai para dois lugares. É como se ele fosse para mais de um lugar. Ele vai primeiro para um presente, porque quem dá alguma coisa, esse é um primeiro complemento. O para alguém é outro complemento do verbo dar, porque quem dá para alguém alguma coisa. Então, o que a Maria deu? Um presente. O que é mais importante em um presente que existe sozinho, faz sentido sozinho? O presente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o presente, é que eu estou copiando a caixa de texto. Eu vou pegar o presente e vou colocar ele aqui. Do outro lado, embaixo do verbo dar. Para mostrar que ele se liga a esse verbo dar, eu vou colocar um risquinho mostrando essa ligação, que está mostrando o quê? Que esse verbo está transitando, indo para baixo, indo até esse presente. Isso aqui é o caminho. A ligação é literalmente o caminho, tá? Deu presente, tá? E modificando o presente, eu tenho o artigo 1. Como o artigo está modificando o presente, ele vai ficar embaixo do presente. Para mostrar que um está ligado com o presente, o que eu faço? Eu coloco um risquinho entre o presente e um. Mas o verbo dar, como eu já falei, ele vai para um outro lugar, ele não vai só para cá. Ele vai também, eu vou ter que diminuir a letra, senão não vai caber. Ele vai também, ele tem que fazer também um trânsito indireto para se complementar. Porque se eu só disser isso, Maria deu um presente, você vai me perguntar, tá, ela deu um presente para quem? Ou seja, vai ficar faltando um sentido. Então, além de chegar até aqui, esse verbo vai ter que ir para um outro lugar também. Daí a questão dele ser bitransitivo. Por quê? Primeiro de tudo, quem dá a alguma coisa. E aí eu vou ter uma ligação do verbo com a preposição direta. Ele parou na preposição. Ó, isso aqui é o trânsito. Isso é o verbo andando, ó, ele está andando para baixo. Imagina literalmente isso. Só que ele parou na preposição. Embaixo da preposição, vamos supor que é sua vizinha. O que é mais importante em sua vizinha? Que eu posso apontar no mundo e que faz sentido sozinho? Vizinha. O sua precisa de alguma coisa que seja dela, porque senão não faz sentido sozinho. Então aqui eu tenho vizinha. E para mostrar que eu tenho uma ligação entre o vizinha e a preposição, só que não é o artigo a, tá? Não é a vizinha. É para a vizinha. Eu coloco um risquinho. Como o trânsito desse verbo, ó, o trânsito, ele está andando para baixo. Ele não liga diretamente, ele não se liga diretamente com vizinha. Ele primeiro faz uma escala na preposição. Ou seja, o trânsito, o andar do verbo daqui para cá é indireto. Ele primeiro vai para uma cidade para depois chegar ao núcleo, que é vizinho. Tudo bem? E aí a gente tem o sua aqui embaixo de vizinha, que dá o fechamento na frase. Deixa eu só colocar aqui para mostrar que eu tenho uma ligação entre vizinhos e sua, eu coloco um risquinho. Ou seja, esse verbo dar, ele está andando para dois lugares diferentes. Um com o qual ele se liga diretamente, ó, a ligação aqui vai direto, ele vai direto para essa cidade aqui, ele transita, ele anda diretamente, e esse complemento, por causa desse verbo se ligar a ele diretamente, é um objeto direto, porque não tem preposição, a ligação é direta, e ele vai também, o verbo, para um outro lugar. Só que nesse outro lugar, para chegar até esse outro lugar, o trânsito é indireto, porque ele tem que parar numa preposição. Eu acho que eu resumi, que é árvore, dependente fica embaixo, independente fica em cima, níveis hierárquicos, começando pelo verbo, sujeito desse lado, predicado desse lado, o núcleo do predicado em cima, os atributos do predicado embaixo,
E aí, se tem preposição, ela vai ficar em cima, porque vai ser a primeira parada. E é isso que vai dizer se o verbo é transitivo indireto ou não. Por quê? Se tem a preposição, ele vai parar primeiro a preposição, transitivo indireto, o objeto é transitivo indireto. Se não, a ligação vai direto. O verbo, portanto, vai fazer um trânsito direto, vai andar diretamente, o objeto é um objeto direto e o verbo é transitivo direto. Uma nomenclatura está ligada à outra. É por uma questão de análise. Tudo bem? Ficou claro? Sim? Ok, então. Bom, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim. Eu vou postar, eu vou ver como ficou essa gravação. Eu vou postar no Drive e eu vou tentar jogar para cá, para o grupo de vocês. Um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo. Deixa eu parar a gravação agora.